Eu tô aqui, ó, com o Facebook do nosso programa aberto, esperando você participar. Manda pra gente o seu recado, daqui a pouquinho a gente conversa sobre vitiligo com a doutora Marisa Gonzaga, que já está aqui no nosso estúdio. Ela é cirurgiã dermatologista e vai esclarecer as nossas dúvidas. Então, se você tem alguma pergunta sobre este assunto, já envia pra gente. Eu vou receber a sua pergunta e a gente vai poder esclarecer a sua dúvida ao vivo. Outra maneira de você participar é ligando 0 operadora 11 3337 5886. 0 operadora 11 3337 5886. Envia para nós a sua pergunta, participa. A gente está esperando você aqui pelo nosso programa. E agora a gente vai conversar com o nosso repórter, que está ao vivo na UBS da Vila Manchester. Ele vai falar com a gente sobre a dengue. Informações ao vivo das ruas. Olá, Eliezer Pereira, boa tarde. Conversa com a gente sobre esse surto, epidemia já, né? Os médicos estão chamando. Boa tarde. Você me ouve, Zeca? Acho que o Zeca não me ouve. O Zeca não está me ouvindo. Então, daqui a pouco eu tento conversar com o Zeca. Eu vou aproveitar que a doutora já está aqui e vou conversar com ela. A doutora Marisa Gonzaga, cirurgiã dermatologista, vai falar com a gente sobre vitiligo. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Boa tarde. Prazer recebê-la aqui, viu? Prazer é meu estar aqui. Doutora, a gente escuta muitos relatos sobre vitiligo, mas eu queria perguntar para a senhora, que a senhora explicasse para nós, afinal, o que é o vitiligo? Bom, o vitiligo é uma doença autoimune, que a gente chama, que é por formação de anticorpos contra a célula que fabrica melanina, que é o melanócito. Então, você fabrica anticorpos contra essa célula, ela morre e deixa de produzir melanina. Fundamentalmente é isso. Quais são as causas do vitiligo? Bom, o vitiligo é uma doença de causa desconhecida, mas se acredita que ele tem a relação com focos de infecção, e principalmente com uma tendência hereditária. Essa ideia de que o estresse ele piora o vitiligo, assim, que causa o vitiligo, na verdade isso é uma coisa que não está bem esclarecida. Ele está muito mais relacionado com problemas assim, com focos de infecção, alguma coisa que desencadeia essa formação de anticorpos. Então, por exemplo, você tem contato com o vírus, você começa a fazer anticorpos contra esse vírus e no caso, os seus anticorpos, eles têm um defeito em que ele não consegue atacar somente o vírus, ele começa a atacar estruturas do corpo, entre elas o melanócito. De alguma forma, algum estudo comprova, não há talvez relação com a causa, mas que o estresse tem alguma relação com a piora do vitiligo ou não? Sim, piora sim. E hoje em dia se acredita que o estresse ele desencadeia uma queda de imunidade, isso favorece você ter então aí uma alteração, um contato maior com essas bactérias, vírus, fungos que possam desencadear, e isso é que desencadearia ou pioraria o vitiligo. Mas assim, a relação exata entre estresse e vitiligo até hoje não foi bem estabelecida. Porque as pessoas às vezes associam, mas talvez não tenha então um estudo que prove que isso é fato. Diretamente não, indiretamente sim, porque você diminuiria a sua imunidade. Doutora, eu queria que a senhora explicasse algumas coisas para nós. Eu vou começar falando sobre hereditariedade. Quando a gente fala sobre hereditariedade, a gente está falando sobre o que exatamente? Pais, a gente está falando sobre avós, sobre alguém na família que pode ter tido? Pode ser um tio mais distante. O que você tem de hereditário é o defeito do anticorpo. O defeito na fabricação desse anticorpo, isso é que é o hereditário. Então, você pode ter a predisposição de ter o vitiligo, mas nunca manifestar. E pode carregar isso se seus filhos terem, por exemplo. Exatamente. Então, é por isso que, às vezes, você não consegue encontrar uma relação direta com pais, com avós, diretamente. Mais melanina, mais risco de vitiligo ou não necessariamente? Mais brancos ou mais negros, todos podem ter? Todos podem ter. É uma doença que acomete 1% da população mundial. Lógico que no negro ele é muito mais visível. Tem muitos pacientes de pele muito clara que não se percebe que ele tem o vitiligo. No negro ele é muito mais evidente. E por isso que é muito mais estigmatizante no negro do que no branco. Ele vem junto com outros problemas de pele ou ele é completamente diferente, não tem ligação com outros? De pele não exatamente, mas, por exemplo, é muito comum a associação do vitiligo com a tiroidite. Então, a inflamação da tireoide, que também é uma doença autoimune, também fabricada determinada pela fabricação excessiva de anticorpos contra a tireoide, ela pode ser acompanhada do vitiligo. Então, essa associação com a tiroidite é extremamente comum. Faixa etária em que começa a se manifestar, doutora, tem uma mais evidente? Normalmente é na infância, uma boa parte, 50% dos pacientes começam a ter o vitiligo antes dos 20 anos, mas ela pode se manter durante toda a vida.
Em qual parte do corpo ela pode se manifestar, doutora? Normalmente na face é o lugar mais comum, principalmente em torno dos olhos, em torno da boca. Nas mãos é muito comum também, mas ele pode acometer qualquer região. Existem dois tipos de vitiligo, um que apresenta manchas simétricas e que acomete mãos, braços, cotovelos, pode acometer região genital, né? Então, assim, na região genital ela é até relativamente comum, só que muitas vezes a pessoa ou não se dá conta ou não tem muito o que fazer, porque é uma região em que você não tem muito como tratar. Aham. Existe alguma sensação além da mancha no vitiligo? Dificilmente. Às vezes o paciente refere uma certa sensibilidade na região da mancha, mas isso não é comum, porque o que você só tem é alteração da melanina. Todo o resto da pele é normal. Então, no caso, assim, ela não costuma dar sintomas, não costuma coçar, nada disso. Costumam ser lesões completamente assintomáticas. Existe alguma incidência maior em homens ou em mulheres? Não, é igual. A incidência não tem relação nenhuma com o sexo. Doutora, várias dúvidas agora. Eu gostaria que a senhora explicasse para nós. A senhora falou que existem dois tipos diferentes. Com certeza, aqueles que ficam em locais mais evidentes incomodam mais as pessoas. A pergunta é, quando essa doença já começa a se manifestar desde a infância, pacientes que te procuram devem vir com alguns tipos de trauma. A gente sabe que tem um problema de bullying nas escolas. Em que situação os pacientes costumam procurá-la? Então, normalmente a doença ela é altamente estigmatizante. E quando você fala para a mãe, no caso das crianças, né, que ela tem vitiligo, a primeira imagem que vem é do Michael Jackson. Né? Então, assim, que tinha um vitiligo muito mais extenso. Mas não necessariamente. A pessoa pode ter vitiligo, por exemplo, na ponta dos dedos, passar praticamente desapercebido e desaparecer completamente sozinhos. Então, existem casos de vitiligos que regridem espontaneamente. Né? Então, não é uma doença assim tão grave como a maior parte das pessoas pensam. Agora, ela é completamente assim, estigmatizante mesmo. Né? A pessoa, quando você fala que ela tem vitiligo, ela se assusta muito e leva muitas vezes o paciente a buscar tratamentos alternativos, tratamentos que não têm fundamento científico nenhum, começam a ser explorados por pessoas. Se você entrar na internet, por exemplo, você vai ver lá, temos a cura do vitiligo, descobrimos um medicamento que funciona para o vitiligo. Isso tudo, na verdade, é forma de ganhar dinheiro de pacientes que têm essa doença e que buscam assim, tratamentos alternativos, muitas vezes sem ter procurado, inclusive, um dermatologista para ver o tratamento mais adequado. Bom, a pessoa começou a perceber, como que a pessoa, aliás, pode começar a perceber que o que ela tem é vitiligo? Porque por conta do sol, por conta do limão com exposição do sol, N fatores podem começar a manchar a pele. Isso. Quando é hora de procurar um dermatologista e como se constata que é vitiligo, doutora? Então, existem situações, principalmente na infância, que lembram o vitiligo, mas não é. Um deles é uma doença que chama névoa crômico, que é a falta de pigmento numa região da pele, um tipo de uma pinta, só que em vez de ter o excesso de melanina, tem a falta de melanina. Muitas vezes... É uma pinta ao contrário, só para a gente poder entender. Ao contrário. E aí, quando a criança começa a tomar mais sol, que a pele começa a escurecer, essa mancha começa a ficar mais visível. E muitas vezes os pais nos procuram pensando que a criança está com vitiligo. E não é uma mancha que vai crescer junto com a criança e vai se estabilizar na hora que ela for um adulto. Já no vitiligo, você vai tendo um crescimento normalmente mais rápido das lesões. Elas tendem a ser simétricas, mas não necessariamente, mas tendem a ser simétricas. E o primeiro passo, no caso de uma criança com vitiligo, é você buscar focos de infecção. Então, é fazer um check-up nessa criança, ver se ela não tem algum foco inaparente de infecção, porque muitas vezes, quando você, assim, acaba tratando esse foco infeccioso, o vitiligo espontaneamente desaparece. Então, esse é o primeiro passo que a gente tem que fazer, seja na criança, seja no adulto. Então, a gente não está falando de um tratamento imediato para o vitiligo, a gente está falando de um tratamento para a infecção que vai tratar o vitiligo, Exatamente, né? Porque assim, hoje em dia se acredita muito nisso, que seja um foco de infecção que desencadeia. E na hora que você acaba tratando o foco infeccioso, a tendência do vitiligo é desaparecer, ou estabilizar pelo menos. Né? Então, feito isso, você detectando que nem sempre a gente consegue, mas muitas vezes sim, principalmente no caso de adultos jovens, a questão da tiroidite. E aí, no caso, quando você fala em tiroidite, não é a pesquisa dos hormônios de tireoide, mas sim dos anticorpos contra a tireoide. E o tratamento é basicamente o mesmo do vitiligo. Doutora,
Quais os cuidados na área do vitiligo? Aí a gente sabe que toda a pele tem que ter o cuidado com protetor solar, com a exposição ao sol. Onde a gente tem pintas, a gente costuma tomar mais cuidado. Eu tenho, por exemplo, algumas manchas de nascença. Sempre que eu me exponho ao sol, por exemplo, a parte inferior da perna é uma parte que eu sei que eu não preciso usar o protetor 50 que eu passo no rosto. Mas onde eu tenho manchas, eu tenho orientação da dermatologista para tomar mais cuidado. O vitiligo tem esse cuidado diferenciado também? Sim, principalmente porque se a gente levar em consideração que o vitiligo é a falta do pigmento natural da nossa pele, que é o nosso filtro solar natural. Que é a proteção que a gente tem, portanto, né? Exatamente. Então você vai ter uma região muito mais susceptível à queimadura solar. Então o primeiro passo é realmente a fotoproteção. Agora, lembrar que com a fotoproteção, o resto da pele normal também não vai escurecer tanto e você não tem, então, a questão de distinguir mais a mancha, né? Quando você clareia o rosto como um todo, a mancha vai ficar muito menos perceptível. Então, a proteção ao sol, ela vale pelos dois motivos, para evitar a queimadura solar, por um lado, e por outro, para deixar a mancha menos evidente. Né? Doutora, o tratamento, a senhora falou que o vitiligo ele pode desaparecer, por exemplo, tratando aquela infecção, mas em alguns casos não. O vitiligo, eu vou fazer uma pergunta que as pessoas devem fazer, a senhora deve estar cansada de responder, mas ele pode evoluir. Aquilo que aconteceu com o Michael Jackson deve ser uma pergunta recorrente, é uma dúvida que muitas pessoas têm, já foi polêmica. A gente sabe que talvez seja impossível aquilo ter acontecido de uma maneira natural, mas ele pode evoluir absurdamente? Pode, a ponto da pessoa ter muito mais pele branca do que Isso a pele pode acontecer de fato? Pode. Não é o habitual, não é tão comum da gente observar, mas isso pode acontecer. Naqueles casos em que o vitiligo ele vai evoluindo durante a vida, tanto que chega uma fase em que compensa mais você clarear a pele normal do que tratar a pele manchada. Né? Então, existem substâncias que a gente consegue despigmentar a pele normal, para que essa pessoa tenha uma vida normal. Mas deve ser uma pele muito sensível, nesse caso. Então, não necessariamente. Ela vai ser sensível ao sol, mas a espessura de pele em si, ela continua exatamente a mesma. Precisa de muita proteção por causa da ausência da melanina, Exatamente, mas não que ela tenha qualquer tendência, por exemplo, a ser mais sensível, a ter problema de eczemas, a ter problema de alergia, porque uma pele é absolutamente normal, ela só não tem pigmentação, né? Então, no caso, em algumas situações isso pode acontecer. E existem casos em que o paciente é totalmente despigmentado, ele tem um vitiligo universal e, de repente, ele começa a pigmentar de novo. E isso é uma coisa que também é muito traumática. Eu lembro na época de residência que nós tivemos uma paciente que era completamente branca, ela casou como sendo branca e, de repente, ela voltou a pigmentar. Qual a faixa etária dela, só por curiosidade? Uns 45, 50 anos. Meu Deus. E aí o problema, porque assim, ela tinha casado como branca, né? Então ela queria um tratamento que parasse dela pigmentar e clareasse a cor da pele normal que estava voltando. Então isso é uma coisa que pode acontecer. Lógico que são exceções, porque o vitiligo não é, como a gente vê no caso do Michael Jackson, isso é uma exceção. Assim, é muito comum que você mantenha algumas manchas em alguns pontos e que isso não evolua. Agora, existem os casos em que evolui espontaneamente para o bem e para o mal, né? Com o aumento progressivo das manchas. A doença traz consigo algo, a senhora já falou sobre isso, mas não para de martelar isso na minha cabeça. Ela pode trazer alguma enfermidade consigo ou é só a mancha na pele, doutora? Não, só a mancha na pele. A pele é absoluta. Não diminuindo o trauma que isso possa trazer, não é isso que eu estou querendo falar. Mas é muito mais um trauma psicológico pela diferença de cor, porque é uma coisa que é visível, as pessoas estão notando aquilo, né? Mas não que isso traga qualquer assim, aumento de sensibilidade da pele lesada, da pele manchada, né? Então, no caso, inclusive existem estudos que mostram que não se sabe exatamente por quê, mas a pele onde ela tem a mancha do vitiligo, ela tem menos chance de ter câncer de pele. Isso é uma coisa que... Com menos melanina? Com menos melanina. Então, é uma coisa que não se sabe exatamente por quê. Se acredita que esses anticorpos têm, de uma certa forma, uma proteção contra o câncer de pele. Inclusive, isso foi uma tese de mestrado da faculdade onde eu dou aula. Mas, assim, ninguém sabe exatamente por que isso acontece. Doutora, laser, pomada, remédio, alguma coisa pode paralisar o vitiligo uma vez que ele começou a expandir? Na verdade, uma porção de coisas podem ajudar. Quer dizer, se você tem uma mancha em evolução, vai desde a pomada com corticoide tópico, até alguns casos você dá corticoide sistêmico para o paciente tomar.
As vitaminas antioxidantes, hoje se acredita muito que o vitiligo seja uma oxidação de pele e que as vitaminas antioxidantes podem ser muito úteis. Naqueles casos em que você tem manchas estáveis, a gente pode fazer laser, luz pulsada para estimular a pigmentação, o sol, tratamentos com PUVA, que é uma técnica de tratamento com exposição à radiação, né? Então, existem várias técnicas diferentes e aí só o dermatologista mesmo vai saber qual que está mais adequado para aquele paciente, né? Então, por isso que procurar um dermatologista para o tratamento do vitiligo é fundamental, porque ele é que vai definir qual é o melhor caso, né? Qual é o melhor tratamento naquele caso. E em algumas situações, quando o vitiligo está completamente estável, mas que não regrediu, existe até o tratamento cirúrgico. Algumas técnicas de cirurgia para você fazer a implantação de melanócitos. Eu vou deixar por último para a gente falar sobre cirurgia, que é o que está me vindo aqui de mais interessante agora. Mas eu queria fazer uma pergunta, se o SUS cobre alguns desses tratamentos, doutora, ou ainda não? Normalmente sim, né? Uma boa parte dos tratamentos são feitos em ambulatórios, né, do SUS, em hospitais escola, além de clínicas particulares. Doutora, uma vez que o vitiligo aparece em um lugar que não incomoda a pessoa, a senhora falou que pode aparecer até em regiões genitais, tá lá, não incomoda a pessoa, às vezes até por conta do tom da pele, é simplesmente uma mancha para a pessoa, ela não precisa mexer? Não, não, desde que não incomode, não há necessidade obrigatória do tratamento. Agora, como a maior parte das vezes o vitiligo afeta áreas expostas, isso faz o paciente buscar o tratamento, né? Então, assim, e muitas vezes, como eu disse, chega a fazer loucuras tentando resolver o problema. Então, no caso, é muito mais pela área exposta e pela estigmatização que ele provoca do que pela doença em si. Qual o cuidado com essas loucuras, doutora? Já chegaram pacientes no seu consultório que, tentando esses tratamentos, puderam agravar, não essa doença propriamente, mas prejudicar a pele de alguma maneira? Pois é, porque muitas vezes acaba o tratamento gerando uma angústia e uma ansiedade tão grande, e quando o paciente não vê resultado, ele se decepciona tanto que muitas vezes ele entra até em depressão. Por isso que em muitos casos é interessante até um apoio psicológico. A senhora encaminha, às vezes, para o psicólogo? Sim, dependendo da situação, sim. Porque a gente vê que a tendência é você piorar a ansiedade e a ansiedade desencadear mais a piora do vitiligo. Baixa o sistema imunológico. Isso. E acaba virando um círculo vicioso. Então, muitas vezes, o tratamento de depressão ou o tratamento, um apoio psicológico, acaba ajudando muito o paciente. Nesse sentido de tentar ajudar, não a aceitação somente da doença, mas, assim, saber lidar com a situação social em si. Fora isso, eu acho que uma coisa que é muito importante, eu sempre oriento meus pacientes desde o início do vitiligo, que é o uso dos corretivos, né? O fato dele disfarçar a doença faz com que ele se sinta muito mais seguro e muito mais tranquilo em relação ao tratamento em si, né? Então, eu acho que o uso dos corretivos facilita muito a vida do paciente. E dos corretivos certos, né? Porque para cada tipo de mancha tem um tipo de cor. É interessante, às vezes a gente não sabe, mas no mercado existe corretivo roxo, corretivo verde, corretivo amarelo. Isso. E para a pessoa que sofre com vitiligo, a gente aqui na TV tem uma noção porque a gente precisa, mas para a pessoa que sofre com corretivo, entender a sua pele, entender o que vai fazer, vai fazer a pele dela ficar por igual, é importante também, não é, doutora? Claro, e principalmente buscar até a ajuda de pessoal especializado. Porque no caso, a gente tem, por exemplo, no caso dos corretivos, tem vários tons diferentes de base que você pode misturar de acordo com a sua necessidade, se a pele está um pouco mais bronzeada ou menos bronzeada. Então, tem como você lidar muito bem. Existem alguns artistas na televisão que têm vitiligo e que ninguém nem sonha, né? Porque sabe usar muito bem esse artifício da maquiagem, né? Agora, uma coisa que a gente orienta em não fazer é a tatuagem com cor de pele. Algumas pessoas Como buscam... é que é? Eu não conheço essa, me conta, doutora. A tatuagem cor de pele para você fazer na mancha do vitiligo. Tem algumas pessoas que buscam esse tipo de tratamento. E o problema é que, assim, além de todo o resto... Quem faz isso é um tatuador? Normalmente tatuador ou até assim... Então, mas às vezes são pessoas... Se você procurar na internet, isso é até oferecido, esse serviço na internet, né? E, no caso, são tratamentos que não são ideais para o caso de vitiligo e que podem até agravar. No vitiligo existe uma coisa que chama fenômeno de Koebner, que é onde você machuca, onde você fere, você pode fazer uma lesão de vitiligo. E com esse trauma da própria tatuagem, você pode desencadear a lesão de vitiligo. Então, assim, esse tipo de tratamento não deve ser feito,
né? Por vários motivos diferentes, desde como ele é feito em si, a qualidade do tatuador, a qualidade do pigmento, porque esse pigmento, inclusive, ele sofre normalmente, o pigmento cor de pele, ele sofre um processo de oxidação e acaba ficando mais manchado do que com a mancha do vitiligo em si. Então, o paciente fica todo mosqueado, porque faz lugares em que ele fica mais escuro, lugares que ele está mais claro, lugares em que ele tem a pele normal. Então, é um tratamento que acaba não dando um resultado Fica muito pior, bom. provavelmente, Fica pior. né? Estou tentando olhar aqui as perguntas de vocês, gente. Eu estou tentando ver se a minha internet aqui entra. Eu sei que estão chegando aqui perguntas, eu estou visualizando. Assim que eu conseguir, eu leio, tá? Doutora, eu queria que a senhora explicasse para nós, no caso de crianças que já procuram a senhora, dá para fazer alguns desses tratamentos, entrar com um medicamento? Claro, o que dá para ser feito? O tratamento ele deve ser iniciado assim que as lesões surgem. E quanto antes ele é iniciado, normalmente melhor é o resultado. Mais rápido você tem a evolução das manchas e, no caso, você começa... Assim, para as crianças, existem os tratamentos específicos que a gente pode fazer. Então, deve ser tratado independente da idade. Doutora, quando é prescrita uma cirurgia e como que funciona? Conta pra gente. A cirurgia, as técnicas cirúrgicas... São algumas, então, são né? algumas técnicas cirúrgicas para o tratamento de vitiligo. Elas são indicadas naqueles casos de manchas estáveis que não têm aumentado nos últimos 2 anos, mas que também não regrediram. Então, são tratamentos que você pode usar tanto enxerto de melanócitos, papa de melanócitos. Então, são várias técnicas diferentes, cirúrgicas, com resultados bastante interessantes. Mas são tratamentos demorados, tratamentos que exigem aí uma dedicação do paciente e, principalmente, a buscar profissionais habilitados para essa técnica. Doutora, eu tô ouvindo pela primeira vez sobre cirurgia para quem tem vitiligo. Então, eu queria que a senhora explicasse. A senhora falou cerca de 2 anos. Então, não é também a pessoa assistiu agora, vai no dermatologista e falou, quero fazer uma cirurgia para o meu vitiligo. Ela tem que estar acompanhando, de preferência, com o mesmo profissional, então, há alguns anos. Explica pra gente de um modo geral. Isso, porque assim, são aqueles casos de pacientes que, por exemplo, estabilizam no vitiligo, ele para de aumentar, no entanto, não pigmenta. Então, a gente tem que aguardar 2 anos, esperar se há pigmentação natural ou não. E a pigmentação, ela ocorre pelas células-tronco dos pelos, porque os pelos, eles têm célula-tronco de melanócito. E à medida que aquilo vai evoluindo, por isso que quando você começa a ter a pigmentação do vitiligo, ela começa em pontinhos, que vão aumentando e se confluem. Quando isso não acontece por volta de 2 anos após a estabilização da lesão, você pode usar uma técnica cirúrgica. Então, existe desde a técnica em que você faz a biópsia da pele normal e implanta na pele manchada, porque isso você está carregando melanócitos e os estudos mostram que isso favorece ao espalhamento dos melanócitos, essa é uma técnica. A outra é feita uma raspagem na pele, a coleta dos melanócitos da pele normal e ela é colocada sobre a lesão manchada, né, da área manchada. Essa é uma outra técnica de aplicação. E hoje em dia existem os estudos sobre células-tronco de melanócitos, que são as células, então, que ficam doentes e que você poderia implantar, fazer um autoimplante das células, dos melanócitos do próprio paciente. Então, são várias coisas que se estuda em relação, assim, a como lidar com as manchas estáveis do vitiligo. Mas isso é um ponto importante, que as manchas, elas têm que serem estáveis. E não pigmentaram, mas também não aumentaram nos últimos 2 anos. Doutora, como é que a gente faz esse acompanhamento para saber se a mancha não aumentou? Ela é medida? Eu tenho essa curiosidade. Normalmente é medida, a gente orienta o paciente até a fotografar. Muitas vezes você também fotografa no consultório, faz uma documentação fotográfica. E eu costumo orientar os pacientes a eles também se fotografarem, né? Para a gente saber se está estabilizando ou não. Mas assim, o paciente que tem vitiligo, normalmente ele sabe se a mancha está aumentando ou não está. Está nele mesmo, né? Exatamente. Ele é geralmente bastante observador em relação às manchas, né? Doutora, uma curiosidade, dependendo do local onde essa mancha está, a cirurgia se torna mais complicada. Eu já vi pessoas com vitiligo nessa região bem próxima aos olhos. Dá para fazer do mesmo jeito? Então, normalmente você pode até fazer, mas assim, com muito mais cuidado e técnicas que sejam muito menos agressivas. Então, por exemplo, no caso da papa de melanócitos, que seria uma alternativa para tratamento. Mas normalmente essas áreas, elas são fáceis de serem disfarçadas, né? Regiões periorais, região orbicular, que a gente chama, que é em torno dos olhos, você consegue fazer correção de maneiras mais simples. Como a gente faz com a olheira, é outro tom, mas a gente aprende a fazer isso, né? Exatamente. O maior problema realmente são as áreas mais expostas, né? No caso de braços, na região do colo. Normalmente o paciente busca esse tipo de tratamento para essas áreas.
por incrível que pareça, o rosto, ele é mais fácil de ser disfarçado. E é onde a gente passa mais maquiagem normalmente, Exatamente. O maior problema é em homem. É isso que eu ia perguntar. Porque aí os homens reclamam muito porque eles não gostam muito de usar maquiagem, né? Exatamente, mas o corretivo às vezes quebra bem o galho. Existem corretivos que são bem, assim, cosmeticamente falando, bastante aceitos, mesmo pelos homens. Então, a barba talvez disfarce em alguns locais para os homens, depende, porque assim, às vezes a barba fica branca, né? A barba no local barba da mancha... também cresce branca, por causa da ausência de melanina, dá no mesmo, dá no mesmo no pelo. Ah, que exatamente. Então aí, no caso, às vezes eles acabam tirando a barba por causa das manchas, né? Isso acontece no cabelo também. Então, em algumas situações, você começa a ter... Porque o vitiligo, ele pode afetar o couro cabeludo e dar aqui nessa região mechas pode brancas. acontecer. Isso, as mechas brancas. Que para alguns pode até ser um charme, o vitiligo pode ser encarado de várias maneiras, dependendo de onde ele está. Doutora, quando a área é muito grande, às vezes a gente vê pessoas com vitiligo, não cresceu por 10 anos, está estável, a pessoa está acompanhando com o mesmo profissional. Em uma cirurgia só dá para fazer? Não, aí serão várias, porque vão ser feitas em etapas, em que você vai, normalmente é feito mais pela borda, e que você vai confluindo a área afetada. De quanto em quanto tempo pode se fazer uma cirurgia? Então, depende um pouco da área, mas normalmente assim, a diferença pode ser, por exemplo, uma cirurgia a cada 2 meses, por exemplo, né? Mas assim, não é... não é uma espera absurda, né? Cada 2 meses. Não. Né? Mas aí é muito mais para esperar, por exemplo, no caso, se for por área doadora, no caso de biópsia de área doadora, então você tem que esperar a área doadora cicatrizar para fazer novamente, a área que recebeu Porque você o retira do seu próprio corpo. Isso, de uma área e coloca na outra, né? Então você tem que esperar a área doadora cicatrizar, a área que foi colocada cicatrizar. Então é muito mais, assim, a espera tem muito mais a ver com... E para ver se vai haver, né, a pega do enxerto. Então, quer dizer, você tem que esperar todo esse processo se estabilizar para depois pensar numa nova cirurgia. Porque por mais bem sucedida que seja a cirurgia, a gente nunca sabe como o corpo vai reagir, Primeiro. né? E segundo, que você pode ter as complicações de uma cirurgia, uma infecção ou coisa desse tipo, que vai ter uma rejeição do implante. Então, no caso, você tem que primeiro aguardar, cicatrizar completamente para pensar numa nova cirurgia. A maioria dos casos são bem sucedidos, provavelmente. São. O resultado estético é bem razoável, mas lembrar que assim, essas biópsias, elas são feitas assim, aleatoriamente, esperando que haja a pega do enxerto e que ele vá aumentando a área. Então também por isso que é interessante você esperar um pouco entre uma cirurgia e a outra, para ver se esse implante vai realmente responder e vai aumentar a área. Que a ideia é que ele vá alastrando, né? Como que é o pós-operatório, doutora, para o caminhar para o final? Tranquilo. Na verdade, fica uma casquinha da área lesada, né, onde foi doada, aí no caso, o pedaço de pele. E na área que recebeu, a área receptora, que a gente chama, também vai ficar uma pequena, assim, uma descamação, uma casquinha, como a gente chama, né? Aí aquilo desprega geralmente em 10, 15 dias. Você que está me assistindo, que amou essa opção, talvez você se acompanhe e fale, eu estou há muitos anos, procure um médico. Acredito que não hajam tantos médicos assim que façam isso ainda. Cuidado com pessoas que se auto-intitulam esteticistas, que façam alguns procedimentos. A doutora me falou dessa tatuagem aí, aquilo que a gente vê na internet. Pessoas que às vezes, eu falo com relação até à estética, doutora, às vezes tem algum lugar perto da sua casa que é tão mais barato que os outros, coisas muito mirabolantes. Cuidado, isso é um tratamento médico. Isso, e procurar um dermatologista. Porque mesmo que ele não faça cirurgia, com certeza ele vai saber quem está habilitado para fazer e vai indicar. Né? Exatamente. E quem quiser entrar em contato, eu vou passar o site www.doutora, abreviado, tá? DRA, marisagonzaga.com.br, www.dramarisagonzaga.com.br. Tem o Facebook também, que você entrando lá é _ clean Derm, underline, MG então tá errado aqui. Fala de novo pra mim, por favor. Clean Derm, com M mudo, underline, MG Cunha. Tá passando direitinho pra você? Não tá passando direitinho. Esse underline vem depois. É Clean Derm, underline, MG Cunha. MG Cunha. Tá bom? Vamos passar, vamos arrumar aí. E eu tenho um telefone aqui, 0 operadora 11 9 4. 0 operadora 11 4 990 7266. 0 operadora 11 4 990 7266. Agora tá passando aí o site também direitinho. Mais uma vez, obrigada, viu, doutora? Eu é que agradeço uma ótima tarde. Obrigada, igualmente. Espero que volte mais vezes, viu? Obrigada.